Fala galera, beleza? Estamos começando nossa aula de língua portuguesa do nono ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é uma retomada de entrevista, colocação pronominal e estrangeirismo. Para isso, convido você a acompanhar os nossos objetivos. Eles são: ler e compreender fragmento de uma entrevista, retomar as regras de colocação pronominal na norma padrão, retomar o conceito de estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação ou não de sua forma gráfica de origem, avaliando a pertinência ou não de seu uso. E, iniciando nossa retomada, temos aqui já o título: Entrevista com Ziraldo, isso mesmo, o título da nossa entrevista, do nosso gênero textual. Retomando algumas características antes da leitura, o que podemos relembrar sobre esse gênero. É um gênero que nasce na oralidade e depois, como vemos aqui, ele é transcrito, ele é transformado em um texto escrito. Então, nasce de uma conversa entre entrevistador e entrevistado. O entrevistado, na maioria das vezes, é uma pessoa que é especialista em determinado assunto, em determinado tema. Então, é uma pessoa que tem credibilidade no que irá falar. Por quê? Porque o objetivo da entrevista é trazer uma informação para o leitor. Então, o entrevistado sempre é uma pessoa renomada, que entende daquela temática, daquele assunto. Também o entrevistado pode ser uma personalidade, pode ser um autor, pode ser um diretor de cinema, pode ser um escritor de novelas, mas, de qualquer forma, continua tendo credibilidade no âmbito que ele atua. Ainda, a entrevista não é só baseada em perguntas e respostas. Ela é, sim, a parte principal, o corpo, perguntas e respostas. Mas antes, nós temos outros elementos na sua estrutura. Temos o título, que antecipa a temática, antecipa quem é o entrevistado, desperta a curiosidade do leitor a respeito da entrevista. Temos, às vezes, um subtítulo, que traz uma complementação do título, e temos ainda a apresentação, que é um parágrafo ou alguns parágrafos em que o jornalista responsável pela entrevista traz ali as principais informações, dados biográficos do entrevistado, ou então as principais informações relativas ao tema, até mesmo para que o leitor tenha uma contextualização a respeito do assunto a ser tratado, para trazer uma base sobre a temática. Então vamos rever todos esses elementos estruturais que compõem a entrevista, retomando aqui esse fragmento. Comece comigo. Em entrevista a Crescer, ele conta como surgiu sua paixão pela literatura infantil e uma passagem emocionante que passou com O Menino Maluquinho. Em 1932, na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, nascia Ziraldo Alves Pinto, mais velho entre 7 irmãos. O menino que vivia desenhando nas paredes de casa, nas calçadas e salas de aula, tornou-se cartunista, escritor, pintor, teatrólogo e jornalista. Mais que isso, tornou-se um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira. Primeira pergunta: como foi sua relação com o desenho, a leitura e a escrita durante a infância? O Ziraldo responde: desde pequeno, sempre tive uma relação muito forte com o desenho. Em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. E ainda criança, imaginava que na vida adulta iria desenhar, pintar, trabalhar com algo nessa linha. Na medida em que fui crescendo, conheci as histórias em quadrinhos e me apaixonei pelo gênero. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens sempre me encantaram. Na sua opinião, o que torna o Menino Maluquinho tão fascinante? Quando lancei o Menino Maluquinho, eu não tinha a menor ideia de que o livro teria tamanha repercussão, que um dia teria toda essa história que construiu. Acredito que o Maluquinho teve tamanho alcance nesses anos todos por despertar identificação nos leitores. Certa vez, visitando uma escola na cidade de Betim, perto de Belo Horizonte, tive esse cenário bem ilustrado. Emocionado, relatou: quando eu era menino,
eu achava que eu era o cão, que dava muita tristeza para os meus pais, e muitas vezes me sentia muito culpado por isso. Até que um dia, o menino maluquinho caiu na minha mão. Li o livro e pensei, meu Deus, esse sou eu, estou salvo, vou virar um cara legal. Esse menino me surpreendeu. Nunca tinha imaginado o menino maluquinho ajudando crianças que se sentiam mal por ter alguns daqueles traços. Certo? Fazemos uma pausa aqui e já temos uma atividade. Você reparou? Lemos o título, tinha um subtítulo, ainda a apresentação de quem era o Ziraldo, umas informações biográficas relevantes, importantes sobre sua vida e duas perguntas nesse fragmento. A respeito do título e do subtítulo aqui, temos a primeira pergunta. Letra A. Quem é o entrevistado? Por que ele foi escolhido? Letra B. Qual é o tema da entrevista? Comece! Voltamos, respondeu qual é o entrevistado, por que ele foi escolhido e qual é o tema, o assunto dessa entrevista? São respostas fáceis, né? Nós já conversamos na leitura e antes sobre essas respostas. Então vamos conferir. Letra A. A entrevista é com Ziraldo Alves Pinto. Ele foi escolhido por ser uma personalidade de destaque, um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira. Letra B. A temática abordada é como surgiu sua paixão pela literatura infantil, sua obra e uma passagem emocionante com o leitor. Isso mesmo. Então, quem é o entrevistado é o Ziraldo, escritor, pintor, teatrólogo, como vimos. Por que ele foi escolhido? Pela sua relevância, sua importância na literatura contemporânea, literatura infantil. E ainda a temática. A temática trata de um evento que aconteceu com ele, né? Ele encontrar um menino que era um pouco peralta, um pouco bagunceiro, e se identificou com o menino maluquinho e contou isso para o Ziraldo. E ainda esse processo dele se tornar escritor, encontrar aí a área dele, que foi na área dos quadrinhos, a importância desse gênero para a vida dele. Seguindo, vamos retomar um pouco a questão da colocação pronominal, isso mesmo, mas ainda usando elementos que apareceram na nossa entrevista. Então, o que é uma colocação pronominal? O termo diz respeito ao modo como se dispõe os pronomes em relação aos demais elementos de uma oração. Os pronomes pessoais oblíquos, átonos, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as e lhes podem ocupar três posições distintas na frase. Se eles estão antes do verbo, nós chamamos de próclise. Se estão depois do verbo, ênclise. E no meio do verbo, mesóclise. Então, resumindo, o que é uma colocação pronominal? A colocação pronominal é aonde eu coloco, onde eu disponho o pronome oblíquo na minha oração. Se ele está antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo. Para isso, nós vamos ver algumas regras. Mas antes, temos aqui um pensando juntos. Classifique a colocação pronominal. 1 para próclise, 2 para ênclise e 3 para mesóclise. Temos aqui a primeira frase. Letra A. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Letra B. Essas linguagens sempre me encantaram. Então, na letra A, nós temos uma próclise, uma ênclise e uma mesóclise. Vamos ver o pronome, ele está destacado. Ele está aqui, é o se. O se está depois do verbo revelando-se.
E na letra B nós temos o me, que está antes do verbo encantaram. Então, diante dessa posição ao verbo, nós podemos dizer que o se ocorre, no caso, uma ênclise, porque ele está após ao verbo. E o me, estando antes do encantaram, nós temos o número 1, uma próclise. Ele está antecipado ao verbo. Então, vamos ver agora as regras sobre próclise. Como que ocorre? A próclise, primeira opção, palavras negativas, como não e jamais. Temos um exemplo aqui. Não nos esqueceremos deste tempo. O nos está antes do esqueceremos, que é o verbo, porque nós temos a palavra negativa, o não, que antecipou o pronome. Ainda uma outra situação, temos o pronome relativo, que pode ser o que, o quem, o qual, a qual. Um exemplo é, aceitou a sugestão que te dei. Temos o verbo dei, o pronome e aqui o pronome relativo. Então, o pronome relativo antecipou o pronome oblíquo. Pronome relativo, pronome oblíquo e o verbo. Outra situação de próclise. E o pronome indefinido, que pode ser tudo, alguém, algo, algum. Um exemplo, alguém me falou o recado. Temos o verbo falou, a próclise no pronome me, e aqui a justificativa da próclise, o pronome indefinido, o alguém. Outras situações, quando temos advérbios. No caso, o sempre, o já e outros. Temos o exemplo, sempre nos ajudaram nas tarefas. Temos o verbo ajudaram, temos a situação da próclise, o nos, e o advérbio que fez o nos vir antes do verbo, que é o sempre. Outra situação, conjunção subordinativa, para, quando e outras. Um exemplo, quando se fala de jogos, ele é um especialista. Temos o quando, que é a conjunção subordinativa, o pronome e o verbo fala. Então, mais uma situação de próclise. E em frases exclamativas ou interrogativas. Como se esqueceram? Então, uma frase exclamativa ocorre a próclise, o se está antes do verbo esqueceram. E quem nos explicará o conteúdo? Uma frase interrogativa. Temos o verbo explicará, o pronome nos, fazendo a próclise, porque temos uma frase interrogativa aqui, até o pronome próprio interrogativo, o quem. Outra situação ainda, no caso de orações que expressam um desejo. Aslan o proteja sempre. Temos aqui um desejo, um voto que aconteça. A pessoa que falou isso espera isso, deseja isso. Então, ocorre a próclise também. E em caso de preposição em, mais o gerúndio. Então, em se tratando dos livros, lerei todos. Temos o em, temos a próclise e temos o gerúndio, o tratando, esse final NDO, que forma a forma nominal do verbo gerúndio, né? Do tratar, tratando. Então, também é um caso em que ocorre a próclise. Vamos lá, atividade 2. Temos dois enunciados aqui. Essas linguagens sempre me encantaram. Nunca tinha imaginado o menino maluquinho ajudando crianças que se sentiam mal por ter alguns daqueles traços. Justifique a ocorrência da próclise nos trechos. Letra A gente tem próclise nesses trechos porque há advérbio. Letra B, porque há palavras negativas, porque há pronome relativo. Letra D, porque há pronome indefinido. Letra E, porque há conjunção subordinativa. Então, identifique quais são as justificativas para que tenhamos próclise nesses dois enunciados. Comece. Voltamos. Encontrou a justificativa para cada próclise? Então vamos conferir.
Letra A, nós temos advérbio e letra C, pronome relativo. Isso mesmo. No primeiro enunciado, nós temos o advérbio sempre, que justifica o pronome me estar antes do verbo encantaram. E aqui no segundo enunciado, nós temos o pronome relativo que justifica o pronome oblíquo se estar antes do verbo sentiam. Então, tudo explicado, tudo justificado, né? Seguindo, vamos ver a ocorrência da ênclise, quando temos essa situação. Quando o verbo inicia a oração, nós temos a ênclise. Por exemplo, refere-se ao conteúdo da aula. Só nas questões da oralidade, no dia a dia, na informalidade, quando o nosso ouvinte é uma pessoa próxima, uma pessoa íntima, essa regra não é utilizada. Então alguém pode falar, me ajude, em vez de ajude-me, por uma praticidade da língua. Mas na escrita, sempre nós iniciamos com o verbo, nunca com o pronome oblíquo, certo? Outra situação, verbo no modo imperativo afirmativo. Dê-me aquele livro. Também uma situação que, somando ao verbo, nós temos o início da oração. Então, não iniciamos a oração com o pronome oblíquo. Outras situações, quando temos orações reduzidas do gerúndio ou do infinitivo. É preciso manter-se bem. Fique atento, lembrando-me das informações. Então, nós temos aqui duas situações. Nós temos o infinitivo manter, por isso que temos a ênclise, o manter, e o gerúndio lembrando, também justificando a ênclise do pronome. Depois temos quando, sempre que ocorrer pausa. Então, sempre que temos uma pausa em uma oração, nós teremos aí a situação da ênclise. Continue persistindo, percebe-se que você é sábio, porque de certa forma aqui nós estamos iniciando uma outra oração. Então voltamos até mesmo à primeira regra aqui que tínhamos visto sobre a ênclise. Então nessa situação da pausa, nós temos também a ênclise. Atividade 3, temos dois enunciados. O menino que vivia desenhando nas paredes de casa, nas calçadas e salas de aula. Tornou-se cartunista, escritor, pintor, teatrólogo e jornalista. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Justifique a ocorrência da próclise nos trechos. Letra A. Orações reduzidas de gerúndio ou infinitivo. Letra B. Verbo no modo imperativo afirmativo. Letra C. Quando o verbo inicia a oração. E letra D. Sempre que ocorrer pausa. Releia os enunciados e justifique a situação da ênclise. Comece. Retornamos, lembrando que é como eu falei, nós temos aqui a situação da ênclise nesse exercício. O pronome está depois do verbo revelando e depois do verbo tornou-se. Há uma falha aqui no nosso enunciado que ele está dizendo próclise, mas se você se atentou ao que nós falamos, é ênclise. Então, qual é o motivo da ênclise aqui? É a letra D. Sempre que ocorrer pausa, nós temos pausa, temos uma vírgula e temos outra vírgula aqui. Então, duas pausas é a motivação da ênclise ocorrer nessas situações. Seguindo, quando encontramos a mesóclise, que está já em desuso na língua portuguesa, em situações extremamente formais ela é utilizada. Quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que não se justifique a próclise. Convidar-me-ão para a cerimônia de posse da nova diretoria.
Convidar-te-ia para passear comigo, se pudesse. Fique sabendo, vamos lá. No português brasileiro coloquial, a próclise é quase absoluta. Exemplo, em minhas lembranças mais antigas, eu me vejo sempre desenhando. Entretanto, no português brasileiro padrão, a ênclise pode ser considerada a colocação pronominal básica, pois obedece à sequência verbo-complemento. Exemplo, eu vejo-me sempre desenhando. O que nós podemos concluir desse pensando juntos? Que na maioria das vezes, na informalidade, no dia a dia, nós utilizamos sim a próclise. Ela é mais utilizada. Mas nas situações mais formais, é necessário você se atentar para o uso da ênclise, nas situações que ela é necessária pela regra, pela norma padrão, por uma situação do verbo complemento. O pronome ele é complemento do verbo. Então, pensando assim, em algo muito formal, em uma situação de emprego ou um discurso que você está fazendo formal, você deve sempre respeitar a norma padrão, no caso, a ênclise, certo? Seguindo, vamos à nossa terceira retomada, que é o estrangeirismo. O estrangeirismo é o uso de palavra, expressão de origem estrangeira que tenha ou não equivalentes. São termos comuns de alguma área ou temática. Produzem efeitos de atualidade, elegância e convencimento aos textos. Então, nessa terceira retomada de conteúdo, vimos entrevista, vimos a situação da colocação pronominal e agora estrangeirismo, palavra estrangeira na língua portuguesa. Temos aqui a atividade número 4, ainda usando palavras, frases da nossa entrevista. Isso fez com que meu desenho passasse a ser narrativo, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Essas linguagens sempre me encantaram. Letra A. Quais são as palavras de origem estrangeira usadas no trecho? Letra B. Qual mantém a grafia original? E letra C. Qual foi a aportuguesada? Responda. Retornamos, vamos para a correção. Letra A. As palavras estrangeiras são charges e cartoons. Letra B. Cartoons mantém a grafia original do inglês. E letra C. Charges foi aportuguesada do termo francês charger. Isso mesmo. Então, lembrando que cartoon em português tem a letra U e M no seu final, e não dois Os, NS, né? Então, aqui nós temos a grafia na língua inglesa. Estamos chegando ao fim na aula de hoje. Realizamos a leitura e compreensão de fragmento de entrevista, retomamos os conhecimentos sobre colocação pronominal e estrangeirismo. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!